Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui a gente procura estudar um pouquinho mais da Bíblia Sagrada e entender algumas questões. O tema de hoje é: Bíblia afasta ansiedade. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. A ansiedade parece ser um dos grandes problemas da sociedade atualmente. Ter um pouco de ansiedade é natural, né? Ajuda a identificar situações perigosas. Mas, queridos, viver sempre ansioso, ter uma vida ansiosa constante, isso se torna um problema muito sério que precisa ser combatido. Se você ama Jesus, confia nele, confia em Deus, então, querido, a tua ansiedade tem solução. A promessa da vida eterna muda muito a perspectiva sobre os problemas terrenos. A Bíblia também dá vários conselhos práticos para controlar a ansiedade no dia a dia. O manual da vida cristã se chama Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E ela nos traz ferramentas, dicas, orientações, e se você viver e praticar essas orientações bíblicas, com certeza você está indo de encontro à cura, por que não dizer assim? E é isso que nós veremos no vídeo de hoje, ok? Continue ligado. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, né? Faça parte da família Chanel Pensador. E depois que você se inscrever, deixe lá o seu joinha se você gostou ou não, né? Compartilhe esse vídeo com os seus grupos, amigos, né? Você pode deixar ou não o seu comentário, enfim, se inscreva no canal e toque lá no sininho para você receber também novidades do nosso canal, ok? Queridos, a Bíblia, ela afasta a ansiedade. O propósito desse estudo é nos dar um remédio abençoado para as preocupações e a cura dessa ansiedade que tenta tirar nossa paz e alegria, que tanto tem afligido a vida de muitas pessoas. Existem tantas doenças e enfermidades no mundo para as quais não há cura, até o ponto de colocar uma pessoa em um calabouço cheio de depressão. Doenças como a CA, a AIDS, que não tem cura, causam feridas e dores, sofrimentos demais àqueles que a carregam e os que estão em sua volta, os que se relacionam com esses portadores dessas enfermidades. Enfim, é um quadro muito triste, muito desafiador, terrível. Para existir algo que possa de fato dar uma paz, uma calmaria e solucionar esses problemas, para existir algo assim de solução, nós precisamos primeiro buscar, nos conscientizar de que Deus é o Senhor de tudo e Ele está no controle de tudo, e é Ele que tem o manual da vida humana. Alguns de nós hoje temos sintomas e sinais dessa doença silenciosa chamada ansiedade ou depressão, a temível doença que silenciosamente tem derrubado muitas vidas, né? E alguns sintomas faz com que se identifique por ela ser silenciosa, mas elas traz alguns sintomas ruins, como por exemplo, queda de cabelo, úlceras agudas, né? Não consegue muitas vezes dormir à noite. Você deve estar aí se perguntando: quando foi a última vez que você teve uma boa noite de sono? Que você teve paz na sua mente? Vive sempre no limite, a menor coisa nos frustra, e esses são alguns sintomas de muita ansiedade. Alguns estão preocupados com finanças, outras enfermidades, preocupa-se dizendo: eu tenho isso, eu não tenho aquilo, será que eu terei isso no trabalho, será que eu conseguirei trabalho amanhã, será como meu filho vai crescer, o que ele vai enfrentar, será que vou conseguir pagar a conta, e assim vai.
Muitos alimentam essas preocupações, trazem problemas do futuro para o presente, não conseguem viver nem o presente nem o futuro, e assim a ansiedade vai tomando conta e vai estragando a vida das pessoas. A cabeça já não é a mesma. Será que você tem essa ansiedade te castigando aí, meu querido, minha querida? Diante do que eu disse aqui, você já foi então diagnosticado, você já identificou que existe algumas dessas causas aí na sua vida? Bem, se existe, então você precisa ficar atento, né, no que a gente vai argumentar agora. Observando a Bíblia Sagrada, veja o que o próprio Senhor Jesus nos exorta em Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 a 34. Nós encontramos aqui nesse texto o prognóstico, né, o resultado da doença. Preste atenção, meu querido, como isso é grave. Olha só, Mateus 6, 25 em diante. Existem algumas coisas sobre ansiedade que ela pode e ela vai fazer em você. E a Bíblia mostra como. Olha o que a Bíblia diz em Mateus no capítulo 6. Versículo 25 diz o quê? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A Bíblia está dizendo aqui, querido, que a ansiedade impede você de aproveitar o que você tem. Você tem uma vida tão ansiosa que você se preocupa tanto que você esquece de observar o que você já tem, o que Deus já te deu. Você esquece de agradecer as bênçãos que Deus já te concedeu. A ansiedade faz você ser uma pessoa mal agradecida, porque olhando para trás, olha o tanto que você já conquistou, olha o tanto que você já conseguiu, olha o tanto que Deus já te presenteou e te abençoou. A ansiedade cega os olhos para você ser uma pessoa agradecida. O versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? É o que Jesus pergunta. Jesus está dizendo que a ansiedade faz a gente esquecer do nosso valor, né? Vocês não valem mais do que os passarinhos. Eu cuido da natureza, eu cuido dos pássaros, eles não passam fome, eles não sentem falta de roupa, eles são inferiores a vocês. Se eu cuido das aves, quanto mais de vocês. É isso que Jesus está dizendo. O conforto de Jesus na sua palavra é esse. Será que eu vou deixar de cuidar de vocês? A questão é, eu quero, mas você quer? A questão é, Jesus se direciona a você, mas você se direciona a ele ou vira as costas? A questão está aí, entendeu? No versículo 27 continua dizendo: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que a Bíblia está dizendo é que a preocupação é completamente inútil. Eu trago problemas do futuro para o hoje. Homem, o futuro só pertence a Deus. A Bíblia diz: basta cada dia seu mal. Quer dizer o quê? Basta cada dia sua luta. Vença as lutas de hoje, amanhã pertence a Deus. Ah, eu tenho um desafio tão grande amanhã. Calma, viva o hoje. Deixa o desafio de amanhã chegar no amanhã. Mas você traz os problemas futuros e junta com os do presente, e você não vive nem o presente nem o futuro, e é um emaranhado de ideias na sua cabeça. Aí você apagou a paz, você se torna uma pessoa ingrata, aí começa a murmurar, começa a dar tristeza, começa a atingir quem está em sua volta, as pessoas começam a se afastar de você. Compreende, querido? O versículo 27 diz que você não pode fazer nada no seu futuro, mas você pode viver o seu presente, ok? A ansiedade apaga o presente e joga você no futuro, aí bagunça tudo, porque o futuro você não pode mover nenhum côvado, diz a palavra. A Bíblia está dizendo que a preocupação é completamente inútil. Você se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Se preocupe com o hoje, viva o hoje, porque o hoje Deus te deu, o amanhã Ele ainda vai te dar. Ok? Versículo 30 e 31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Ah, queridos, nós estamos
chegando nas comemorações de final de ano, aí veja as famílias, eu não tenho uma roupa pro Natal, eu não tenho uma roupa pro Réveillon. Você abre o guarda-roupa, tá cheio de roupa deles lá. Aí você percebe a ansiedade, a inquietude, a preocupação do futuro faz você ser uma pessoa ingrata. Você não está nu, você tem o que comer, você tem o que vestir, né? Você tem o que beber, né? E muitas vezes você não agradece o que tem e fica inquieta com coisas que você quer ter a mais do que você tem. Paulo diz: você tem o que comer, o que vestir, viva contente, né? Viva contente em toda e qualquer situação com o que Deus te deu. É isso que a Bíblia nos ensina. A ansiedade apaga as promessas de Deus em nossa mente. Deus prometeu que não iria nos deixar órfãos. Ele vai cuidar da gente, é Deus que cuida de nós. Mas a ansiedade tira, apaga essas promessas que Deus derramou sobre nós. O versículo 32, a parte A do versículo, está escrito assim: porque todas estas coisas quem procuram são os ímpios, os gentios, os que não têm Deus. Meu querido, se você crê em Jesus, se você crê em Deus, se você é um praticante da sua religião e você se preocupa com essas coisas, você está se comparando com quem não tem Deus, com o ímpio, com o gentio, né? Aqui diz que a ansiedade é característica dos incrédulos, não dos cristãos. Então, se você é um cristão, né, é um crente, é seguidor, né, da religião, lê a Bíblia e vive numa ansiedade exacerbada, tem alguma coisa errada aí. Tem muita coisa errada aí. O versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que o restante do versículo diz? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você está se preocupando com as coisas que não foram acrescentadas na tua vida, leia o começo do versículo. Você está buscando em primeiro lugar Deus? A questão é essa, meu querido. Nós colocamos o mundo em primeiro lugar em nossas vidas. Nós colocamos os bens, o comodismo, o materialismo, o desejo, a ganância, a sede de ter as coisas no lugar de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro Deus, o reino de Deus. Essas coisas Deus vai acrescentando conforme o desejo e a vontade dele. Mas nós saltamos o versículo e só vamos para as coisas, para a necessidade. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Aí a ansiedade traga, devora a sua mente e a sua vida. A Bíblia diz que o reino não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, certamente a ansiedade vai tomar de conta. Versículo 34, não vos inquieteis, pois o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará mesmo de si, basta cada dia seu mal. Olha o que Jesus está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer. Ah, mas eu tenho um projeto para amanhã, eu tenho um acordo para amanhã, eu tenho uma encomenda para amanhã, eu tenho que fazer aquilo ali amanhã. Deixe chegar o amanhã, viva o hoje. Tranquilize-se, relaxe, né? Busque a Deus, viva o hoje, né? Como se fosse aquele último dia que Deus te deu de presente. Amanhã pertence a Deus, querido. A Bíblia diz, basta cada dia o seu tanto de desafio. Então, o dia de hoje, vença os desafios de hoje. Basta cada dia os seus desafios. Você quer trazer os desafios do futuro para os de hoje e não resolver o de hoje. Você não vai resolver nenhum dos dois. Aí você cai em preocupação. Ah, não deu certo, Deus se esqueceu de mim, eu não consigo, eu sou um derrotado. De fato, se você não botou Deus em primeiro lugar, você já está na derrota. Certo? Então veja, não se preocupe demais, né? Preocupações na medida certa é o que? Cuidado. Preocupações demais gera ansiedade, vai para a depressão e te mata. Tenha cuidado, meu querido. A Bíblia diz que o ansioso se preocupa com o amanhã. Não vive nem hoje, não vive nem o amanhã, não vive bem, não tem paz, não tem sucesso. Está dando para compreender, queridos, os ensinamentos de Jesus Cristo sobre a ansiedade e o mal que isso causa em nós? Certo? Agora que identificamos os sintomas,
a própria doença, o diagnóstico, nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós já sabemos o que a ansiedade causa. Jesus já nos deu aí as instruções, né? Dentro dessas instruções tem algumas orientações de como combatê-la, mas vamos trazer algumas lições, né, de que a Bíblia nos direciona para a gente combater a ansiedade, porque a Bíblia afasta a ansiedade de nós. Primeiro, se a gente buscar confiar em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 32. Confiança em Deus. Confiar em Deus é mais do que palavras vazias, é ter uma dependência de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu sei o que Deus diz que eu sei. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu quero o que Deus diz que eu quero. Dependência total de Deus. Busque confiar mais em Deus e você não vai sentir nem cheiro de ansiedade. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele dirigirá o teu caminho. Confia no Senhor de todo o teu coração. Uma aspas aí, todo, a palavra todo. Quando a Bíblia usa essa palavra todo, é 100%. Confia no Senhor 100% do seu coração. Entregue-se totalmente a Deus. Aí ele vai combater a ansiedade. Então, primeira lição, né, que devemos praticar para afastar a ansiedade, conforme a Bíblia, é buscar confiar mais em Deus. Segunda lição, acredite, Deus sabe o que você precisa. Não viu o texto que a gente leu no começo? Deus sabe as aves do céu, não falta bebida, não falta comida, não falta vestimenta. Olha como elas são bonitas voando, Deus cuida dela. Quanto mais de nós? Acredite, Deus sabe o que a gente precisa. A Bíblia diz que a palavra não veio em nossa boca em oração, Deus já sabe o que a gente precisa. Olha aí, dá para entender? Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito: e o meu Deus suprirá todas, lembra da palavra toda? 100%. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Compreende? Acredite, Deus sabe do que você precisa. Terceira lição, busque colocar Deus em primeiro lugar. Falamos isso no começo. Trata-se de prioridade. No Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou então se apegará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a dois senhores, a Deus e a riqueza, por exemplo. Não podemos servir a dois senhores. Observe que Jesus disse que não podemos servir a Deus e ao material, a Deus e ao dinheiro, a Deus e ao mundo, a Deus e à carne. Não, primeiro Deus. Ele não disse que não deveria ou não tentaria, mas ele disse não pode. Jesus nos ensina que valores concorrentes não podem coexistir. Dá para entender? Um vai sobrepujar o outro. Não podemos servir a dois senhores dessa forma aí. Compreende, queridos? Busque Deus em primeiro lugar. Acima de tudo e acima de todos, Deus. Acima das suas necessidades, acima da sua religião, acima dos seus bens, da sua saúde, Deus. Quarto lugar, busque praticar esse Deus, busque praticar o reino de Deus, busque praticar o reino, o governo de Deus através da sua vida, do seu testemunho, da sua fé. Você não pode ter um reino sem o rei, portanto, busque adorar o rei, viver segundo os decretos do rei, obedecer, ser submisso ao rei. Procure o rei. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 está escrito: se vós, então, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do reino, de cima,
onde Cristo está sentado à direita de Deus, no trono, para reinar. Busque as coisas do alto e não as coisas da terra. Já em Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Coloque seu coração nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Tudo que é bom, que é louvável, se há algum louvor, se há alguma pureza, isso é que deve ocupar os nossos pensamentos. A mensagem traduz assim: então, se você está realmente decidido a viver essa nova vida de ressurreição em Cristo, haja como servo de Cristo. Haja como alguém que entregou-se para Cristo. Busque as coisas que Cristo prioriza. Busque o reino que está no alto. Viva o reino. Não ande arrastando os pés, os olhos no chão, absorvido com coisas fúteis bem na sua frente. Olhe para cima. Fique atento no reinado de Cristo. Veja na perspectiva da Bíblia. Certo? Quinta lição, para a gente afastar a ansiedade de vez, a Bíblia nos exorta o seguinte: busque a justiça de Deus. Busque a justiça, né? O que é o desejo certo. Profeta Isaías 55, agora o versículo 7 diz: abandone o ímpio o seu caminho, e o ímpio os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, e o Senhor se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque ele perdoará abundantemente. Então, isso é o que Isaías nos exorta, para a gente abandonar o ímpio, o caminho do ímpio, e se voltar ao Senhor. Aí a gente vai ter paz de espírito. Já se lermos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, olha o que está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. É por aí que Deus nos exorta. Todas essas coisas os serão acrescentadas no tempo de Deus, não no nosso. Saiba disso, queridos. A ansiedade parece um dos grandes problemas da sociedade atual, mas a Bíblia nos mostra a solução. Ter um pouco de ansiedade é natural, a gente às vezes tem, né? Ajuda a identificar algumas preocupações perigosas, mas exagerar na ansiedade, isso se torna pernicioso, prejudicial. Então, percebam, queridos, que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos dá ótimas soluções para controlar, e por que não dizer, para sarar a ansiedade. Podemos ainda extrair dela alguns métodos para que possamos controlar a preocupação exagerada, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a solidão, né? A Bíblia nos exorta sobre isso. Sexto lugar, busque praticar a oração. Ore, orar e conversar com Deus. É Deus quem nos criou. Ele sabe do que nós necessitamos. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você não deve lutar sozinho. Quando se sentir ansioso no coração, ore a Deus. Ele tem a paz que você precisa. Conte para Deus o que você está passando. Diga a Ele onde está doendo. Diga onde é a tua dor. A Bíblia diz: tem alguma queixa, alguma preocupação, entra no teu quarto, fecha a porta e em oculto Deus vai te responder. Vida de oração. Converse com Deus. Nós perdemos tempo no telefone conversando com o melhor amigo, com a melhor amiga, com o namorado, mas não gastamos tempo com Deus, o dono da vida. Pode também levantar pessoas de batalhas e trazer vitória à vida de oração. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não deixe, querido, que a ansiedade lhe esmague. Entregue-se a Deus. Ele é mais forte do que você. Ele pode sim te ajudar. Ele quer te ajudar, porque Ele tem as ferramentas e o remédio certo. Ok, querido? O que está faltando mais é nos aproximarmos mais de Deus. O problema é que quando nos distanciamos de Deus, essas coisas ruins encostam perto da gente. Pois bem, meus queridos, sentiu-se assim muito ansioso? Interrompa essa vida, aperte o botão off e busque Deus. Você acabou de saber de algumas boas ferramentas que deve usar para afastar a ansiedade. Pratique-as.
Claro que além da vida espiritual devemos também cuidar do nosso corpo físico. Busque fazer exercícios, caminhada, pratique algum esporte, isso é muito importante. Mude para uma alimentação mais saudável, evite comidas gordas, né? Conecte-se com a vida, com a natureza, boas amizades, né? Frequente uma igreja bíblica, aceite o que não é possível você mudar, peça sabedoria a Deus para mudar as que você pode e tenha capacidade para distinguir uma das outras. De uma coisa eu tenho certeza, quem criou o ser humano é quem tem o manual certo para consertá-lo. Então o recado desse vídeo de hoje é: busque a presença de Deus em sua vida e o restante ele fará. Ok? Eu deixo esse recado para você. Mas lembre-se, a palavra de Deus afasta, e por que não dizer, cura a ansiedade, a tristeza, a depressão. Busque Deus. Busque enquanto você pode achar. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no canal. Deus te abençoe.